Olá, está começando mais um episódio do AGES Podcast. Eu sou Miguel e aqui comigo minha parceira de mesa Karine. Olá. Antes de iniciar os trabalhos de hoje, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal no YouTube. Não esquece de marcar o sininho para receber notificação sempre que algum conteúdo novo for publicado lá no canal. Nós também estamos no Instagram, no @AGESOficial. Lá você pode acompanhar as principais notícias e ações da entidade, né? Siga a AGES e compartilhe com seus amigos. Lembrando, né, toda semana a gente tem um episódio novo aqui no AGES Podcast e eles também são transmitidos para as outras plataformas de áudio. Então não deixa de conferir, tem bastante conteúdo bacana sendo produzido com muita qualidade para você. Essa temporada tem o patrocínio da Mútua Santa Catarina. A Mútua é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Acesse o site da Mútua em www.mutua.com.br e confira os benefícios de ser um mutuário. Siga também no Instagram o perfil do nosso parceiro, né, lá em @mutua.sc. E hoje, para conversar, a gente está recebendo aqui o nosso amigo, o engenheiro civil Fabiano Lopes de Souza, que é diretor executivo da CEINFRA, para a gente bater um papo sobre esse universo, né, da gestão pública de projetos de infraestrutura. Fabiano, seja muito bem-vindo. Olá, Miguel, Karine. A gente sempre começa perguntando, né, para o convidado quem que seria essa pessoa, né? Então, para começar, Fabiano, quem que seria Fabiano Lopes de Souza? Então, Fabiano Lopes de Souza, eu sou natural do sul do estado, de Tubarão. Fiz faculdade de Engenharia Civil na Unisul. Depois me graduei na área de desenvolvimento regional, quando entendi que eu queria pensar um pouquinho além da cabeça de engenheiro. E acabei também indo mais para a área de gestão de projetos, nessa área com pós-graduação, na área de gestão pública. Quando passei pelo governo do estado, acabei entendendo a necessidade de fazer uma pós-graduação mais ligada à área de gestão escolar, por causa da área de infraestrutura escolar, e aí tive que estar inserido no meio dos professores para fazer uma disciplina mais isolada na área de gestão de infraestrutura escolar. Vim para Joinville em 1999, né, aqui trabalhando já com um grande amigo e engenheiro civil da nossa cidade, o engenheiro Romualdo, professor de tanta gente dentro da UDESC, né? Exatamente. Sou uma pessoa que gosto do futebol, gosto não só da prática do futebol, mas gosto de acompanhar o futebol, e como flamenguista, se me permite, que hoje tem gente torcendo o nariz, né? Mas sou casado, tenho 3 filhos, sou casado com uma joinvilense. E aqui, desde 99, acabei fazendo um pouco da minha história de engenharia nessa cidade que me acolheu. Bacana, bacana. O flamenguista, ele gosta de dizer que ele é flamenguista, né? É o flamenguista e o gremista, né? O Inter também, né? Ele sempre... Eu acompanho um pouco o futebol, não sei como é que tá, mas... E me diz, o Flamengo tá bem ou tá mal? Olha, Miguel, se eu pudesse fazer uma coisa na área da engenharia, que às vezes a gente pode acertar algumas coisas, né? Numa família de flamenguistas, nós somos em 4, a minha família como irmãos, né? Mas eu tenho uma irmã, e adivinha, ela podia casar com todo mundo, e ela foi casar com um vascaíno. Então, essa engenharia não deu certo lá na nossa família. Lá. Essa rixa aí eu conheço do flamenguista e do vascaíno. Não, bacana. Como a gente vinha falando dos bastidores, né, Fabiano? A gente tinha pensado no teu nome como convidado, né? Primeiro porque também conheço um pouco da tua trajetória, né? Lembro, agora tu falando, também veio as memórias, né, daquela época da Secretaria de Desenvolvimento Regional, a questão das escolas e tudo mais, né? A gente teve até um breve contato naquela ocasião, mas o que a gente tem como propósito aqui do AGES Podcast é produzir conteúdo, para que a gente faça chegar não só aos engenheiros, né, que estão dentro desse guarda-chuva da AGES e outras entidades do sistema, mas também à sociedade. E participando do Conselho da Cidade, participando de outros fóruns, né, da administração pública, a gente começa a ter um contato de como uma cidade ela tem lá os seus processos de condução, como são conduzidos os processos de uma cidade. Aí você, naturalmente, ali como engenheiro, vai aprovar um projeto, o timing é diferente. A gente sempre está cobrando tempo. E a gente sabe que aquele processo ali numa SAMA, por exemplo, ele é um processo que tende a ser mais dinâmico. Ele consegue dar uma atenção ao time do mercado.
Agora, quando você vai, por exemplo, numa Secretaria de Infraestrutura, os tempos são diferentes. Por quê? Porque não é tão simples fazer um projeto, não é tão simples implementar esse projeto. Existem mais variáveis, né? É claro, a gente sempre espera que seja possível fazer, mas talvez a sociedade acabe não percebendo as dificuldades e não só dificuldades, mas os desafios que envolvem isso. Então, quando a gente estava discutindo dentro desse programa, né, o que é legal trazer de conteúdo, surgiu a ideia do teu nome porque eu venho te acompanhando no Conselho da Cidade e nas câmaras setoriais, sempre pautando esses elementos. A gente tem que ter cuidado com esse ponto aqui, isso aqui já está em desenvolvimento, isso precisa desenvolver antes para acontecer isso. Então, dentro, né, daquilo que eu venho acompanhando de fora, eu queria ouvir de ti aqui hoje, de que maneira vocês hoje conduzem o trabalho na CEINFRA, como isso é estruturado, o que está sendo feito pela cidade, né, quais são as projeções, isso eu gostaria muito de poder ouvir. Legal. Eu acho que a ideia que você tem de construir uma cidade, ela passa muito pela questão do planejamento, né? Então a CEINFRA ela não é uma ilha, né? Então ela acompanha as outras secretarias setoriais dela, né? Seja lá o CEPUR ou a SAMA, a própria Secretaria de Cultura, Turismo. Então a CEINFRA ela é o braço mais operacional do governo, é o braço executor, né? Com as suas diversas áreas, né? Então, se nós olharmos um pouco para a estrutura da prefeitura, a prefeitura de Joinville é uma prefeitura de aproximadamente 13 mil funcionários, né? Se fôssemos avaliar, é uma das maiores empresas da cidade. E é uma estrutura bastante complexa. E quando a gente olha só para o universo da própria CEINFRA, Secretaria da Infraestrutura, é claro que ela também executa aquilo que é o planejamento que está previsto aí nas suas outras secretarias, né? Então, atualmente, o que a gente tem visto dentro da CEINFRA é um processo bastante maduro para algumas obras e alguns projetos estruturantes dentro do governo, né? É claro que o atual governo ele também entendeu, e nós que somos técnicos, estamos sentados aqui na nossa mesa, falar em executar uma obra sem ter o projeto é meio complicado, né? Estranho, no mínimo estranho. Estranho, né? Nós sabemos a nossa capacidade de adaptação, a capacidade de engenheirar, mas sempre em cima de alguma coisa planejada ou com projeto, né? Então, o prefeito ele acabou nesse mandato dele entendendo também uma outra realidade da CEINFRA. A primeira coisa, trabalhar com engenheiros na ponta. Quando a gente fala engenheiro na ponta, é você ter 8 unidades regionais que você tem 8 engenheiros lá na ponta. Então, hoje um projeto de uma simples intervenção de drenagem, ele está com um critério técnico mais afinado, né? Esse engenheiro ele vai lá na unidade de drenagem ou na unidade de banco de projetos buscar esse projeto lá para a implantação de uma drenagem simples. Por quê? Porque o histórico da nossa cidade também foi um histórico que muita coisa foi feita e às vezes sem algum critério técnico. E os passivos a gente colhe dentro desse processo. O prefeito também entendeu que é preciso investir em projeto. E o próprio corpo técnico da prefeitura é um corpo técnico muito reduzido para a produção da cidade. Se nós falamos numa cidade que tem aí um déficit de 624 quilômetros de ruas sem pavimento na área urbana, né? Então a gente teria já um grande desafio só para produzir projeto. Então ali já nasceu uma ideia junto ao prefeito Adriano de entender que precisava de um contrato que abarcasse já o início de projetos de infraestrutura, assim, Miguel. Então, que projetos? Para que você possa produzi-los, nós não vamos produzir 300 quilômetros de projetos que já se iniciaram, né, numa escala tão veloz. Então, o prefeito está consciente que muita coisa vai ser produzida, ele vai ficar com um portfólio de projeto, né, para trabalhar a questão da captação de recurso, né. Vivemos num país que infelizmente, a ótica de transferência de recurso ela é inversa, né? Se nós pegarmos R$100 que é arrecadado em Joinville, R$63 deles vão parar em Brasília, 22 volta para o governo do estado, pouco mais de R$12, R$13 volta para o município. E aí nós temos toda essa lógica perversa de ir buscar em Brasília ou junto ao governo do estado o que você arrecadou. Então, a gente fez uma conta bem rapidinha aí pro prefeito uma vez aí, que, se eu precisar pavimentar e zerar esse negócio aí desses mais de 600 quilômetros de pavimentação, o que eu preciso?
Perfeito, se o senhor começar a nível de 3 bilhões de reais, a gente consegue resolver o problema. Ele entendeu que vão ser necessários que vários prefeitos possam fazer basicamente esse exercício, né, de que um comece e o outro dê continuidade. E aí é onde nasce a natureza de contratações de projeto desde os mais simples até os eixos mais estruturantes que a gente já vê falar aí ao longo dos anos, né? Quando a gente fala de duplicação da AutoCAD DEF, mas se não tiver o projeto de duplicação, nunca vai chegar a materializar ele, né? Então é um desafio bastante interessante, o nosso grupo é um grupo bastante comprometido, então nós temos arquitetos, temos engenheiros que estão lá na CEINFRA que já pegaram esse espírito e a gente está numa dinâmica muito interessante sobre esse desafio de entregar esses primeiros 300 km de projeto executivo. Legal. Isso é fundamental na leitura que eu faço, porque a gente já teve vários contatos, né, com o atual governo. A gente iniciou no governo anterior, inclusive, com um projeto chamado Descarimba Joinville, que tem uma parceria da AGES e da CCA. E não é um movimento que tem por objetivo apontar de forma material as mudanças na lei, né? Não é esse o propósito. O propósito do Descarimba é promover uma mudança de pensamento. E são basicamente dois elementos básicos que norteiam, né, o Descarimba Joinville, que é a visão sistêmica e a continuidade. A visão sistêmica é o que o próprio conceito trata, né? Você olhar de forma global, né? Entender as conexões. E a continuidade era algo que afetava muito o setor, porque sempre que há uma transição de governo, uma transição nas secretarias, você tinha uma interrupção. E aí quando você faz a menção a respeito dos projetos, fica claro, né, que é necessária uma postura de entender que talvez você não entregue, mas você consegue materializar aquilo que foi planejado, porque também não adianta de nada simplesmente planejar, como você disse, se você não tem aquilo ali estruturado. Não vai sair nunca via a rua ou determinada praça ou determinado equipamento se não houver um projeto, né? E aí tu comentou brevemente da estrutura das secretarias. Então vocês hoje se posicionam como sendo a secretaria de ponta que vai de fato implementar, né? Mas os projetos também são feitos em parte por vocês, né? E esse apoio de captação de recursos também passa pela CEINFRA ou existem outras secretarias que buscam isso? Porque eu imagino que talvez tenha que ter um subsídio para isso, né? Como é que nós vamos defender esse projeto? É uma competência da CEINFRA? Como é que se posiciona dentro da estrutura da prefeitura? Então, a prefeitura tem uma estrutura que ela tem a Secretaria de Planejamento, que tem uma estrutura que trabalha a questão de convênios. Então, ela trabalha sob o aspecto de formatação de convênios, ou seja, com o governo federal, ou seja, com o governo do estado, para a captação de alguns projetos, né? Aí é uma visão particular minha, não é o Fabiano, o diretor executivo, que está falando aqui. Entendo que você tem que ter uma atitude proativa. O que é a atitude proativa? É você vasculhar no universo das possibilidades de captação de recursos aonde o teu projeto se encaixa. Talvez esse é um outro passo que a nossa secretaria precisaria se transformar. Não só esperar que o recurso apareça de algum lugar, é provocar onde eu posso encaixar o recurso. É interessante e aí você também tem que reconhecer, eu acho que o grande mérito é quando você reconhece as coisas boas de um outro governo também. Nós não podemos deixar de visualizar que o governo anterior ao governo do prefeito Adriano, ele deixou a prefeitura de Joinville no que se chama de AAA. O AAA, para quem quer saber o que é AAA, é o selo de bom pagador. Todo mundo quer dar dinheiro para esse município. Por quê? Ele tem capacidade de endividamento e ele pode pagar, né? Não é à toa que nós estamos aprovando agora mais de 200 milhões, né, de um financiamento junto ao Banco do Brasil para a gente fazer investimentos em algumas obras estruturantes para a cidade, né? Então, essa captação de recursos ela não fica direto na CEINFRA. Então, a CEINFRA ela faz uma parte dela, que é justamente produzir o material técnico para poder captar o recurso. Vou dar um exemplo assim que é um valor bastante significativo, né? Aonde nós vamos buscar esse recurso?
Por exemplo, o projeto de duplicação da Almirante Jaceguá, ele está na fase final, Miguel. O que é a fase final dele? Nós estamos na fase de licenciamento dele. Só que ele é um projeto que é um projeto de 104 milhões de reais. Ele vai duplicar da Blumenau até a BR-101, fazendo um parque linear num trecho dele. Só que a desapropriação dá mais em torno de 30. Né? Então, quer dizer, vai ser um desafio para o município. Onde é que nós vamos buscar esses 134 milhões? Como que nós vamos fazer isso daí? Mas você teria que ter o projeto. A mesma coisa, Dona Francisca. Então, tem um projeto que termina agora no final desse ano. Né? Aqui a gente vai ter possivelmente o segundo elevado na cidade, que vai pegar ali no trevo do Tecelão. Ali é onde está o projeto desse segundo elevado, duplicando dali até aqui a Edgar Meister. Não, até Edgar Meister não, até a Edmundo Dobrava, indo em direção à BR-101. Por quê? Porque a gente entende que são eixos estruturantes que a gente tem que enfrentar. Nós não podemos mais fugir dessa situação de não enfrentar essas duplicações que precisam ser feitas na cidade. Mas para isso o prefeito entendeu que tinha que investir no projeto e agora nós vamos para a segunda etapa. Da onde nós vamos tirar o recurso financeiro, vamos entender com outros instrumentos. O Tocardef, projeto de duplicação pronto. Nós vamos começar a primeira etapa dele e agora a licitação entra agora nesse mês do primeiro trecho e a ideia é a gente duplicar pelo menos ali até próximo da Marquês de Olinda. Nós temos hoje recurso financeiro para fazer esse primeiro trecho ali. Então, dali para frente, a gente vai ver como é que vai fazer, se vai usar o torgo onerosa, o potencial construtivo dos empreendimentos que estão naquela região, que é justamente essa relação boa que a prefeitura tem que fazer com o empreendedor. Né? Então, tem que ser uma relação ganha-ganha. Se nós ganhamos com a duplicação, o empreendedor ele também precisa fazer isso. E ali está numa tratativa bastante interessante. Enquanto você falava, eu fui pensando, não queria te interromper, mas me parece que o instrumento das PPPs pode ser uma alternativa, porque, voltando a falar um pouquinho de Escarimba, quando a gente começou, a gente falava o seguinte, né? Olha, o mercado privado, ele não é inimigo da prefeitura, e nem a prefeitura deve ser vista como inimiga do mercado. Né? Aquela relação público-privada ela não pode ser uma relação dicotômica, ela não pode ser oposta. Né? A gente tem que trabalhar em conjunto. E muitas vezes, isso é a leitura que eu faço, o estímulo está no próprio mercado, porque talvez um investimento que a gente possa fazer num consórcio de empreendedores, né? Incorporadoras que têm interesse em uma determinada região, que já possuem, né, um banco de terrenos ou o interesse pelo menos em adquirir determinadas áreas, elas podem em conjunto suportar, né, a implementação de um projeto. A gente sabe que existem limitações, né, que a gente precisa respeitar alguns critérios legais, o universo público-privado é diferente. Né? Enquanto eu posso agir até onde a lei diz que eu não preciso, ou até onde a lei não me diz nada, vocês não. Vocês, no universo público, precisam agir estritamente naquilo que está descrito, né? Mas você enxerga que as PPPs podem ser esse elemento de mais atividade? Totalmente. Tanto é que a primeira PPP que vai nascer aí vai ser da iluminação pública. Né? Então essa ela já está caminhando a passos largos, né? Então a gente entende que ela é uma primeira formatação. A prefeitura criou um setor específico só para PPP. Então existe um grupo de técnicos que trabalham só como que vão ser essas PPPs. E existe para várias áreas. Posso te dizer que até existe pensamento para gestão na parte de cemitérios. Existem algumas experiências, existem alguns... Assim, a gente brinca muito que a engenharia ela te ensina muita coisa, né? Então aquilo que dá certo em outros municípios, você não precisa ficar inventando a roda. Vai lá e copia. Exatamente. A gente brinca muito com isso de copiar, mas é isso aí mesmo, né? Existem exemplos que devem ser copiados, né? Então a gente sabe que tem municípios que tem PPP para praças e tá tudo certo. Com regras claras, com formatação bem clara, qual é a participação do município, qual é a participação do privado. A gente conversava anteriormente ali com aquela situação que nós temos na região do Panaguamirim, na questão do... A prefeitura entende que precisa desenvolver a questão industrial na zona sul da cidade, isso é fato. Então lá existe muita conversa com empreendedores, porque às vezes
uma das dificuldades da prefeitura é você fazer desapropriação, né? Pagar, mas às vezes, poxa, eu tenho um empreendedor que ele tem uma dificuldade num outro empreendimento lá, do outro lado da cidade, e eu posso fazer uma compensação legal em relação àquilo que ele vai me ceder numa outra área. Então, essa parceria público-privada, ela tem várias formatações. Então, a prefeitura vai deixar de desembolsar um recurso, mas ela também vai criar um instrumento urbanístico que vai permitir com que aquele empreendedor resolva o problema dele lá do outro lado da cidade. E isso está acontecendo na prática, porque a gente viu que é uma relação que nós estamos ganhando. Exatamente. Né? Então, isso a gente entende que é uma relação bastante positiva. Comentou, né, sobre a outorga onerosa. Né? A outorga onerosa, ela ela divide, né, eu acho que até a gente está atrasado, Miguel, nesse negócio. A outorga onerosa, ela divide opiniões, né, mas quando você olha na prática, eu estou falando assim, divide opiniões quando você vai para o ambiente mais acadêmico, porque muita gente diz, pô, mas aí a prefeitura fica com o instrumento de criação de áreas virtuais, de terra virtual. Aí você olha para o exemplo de São Paulo, se a outorga onerosa fosse algo ruim, o leilão de outorga onerosa de São Paulo não ia ser que nem gota de água em chapa quente. E é praticado num valor gigantesco. Claro, a realidade de mercado é diferente e tudo mais, né? Mas é um instrumento interessante, né? A gente só precisa dosar ele de forma adequada para que você, de fato, tenha um instrumento que seja aplicado, né? Porque a gente precisa produzir esse espaço, a gente precisa de mais adensamento para a cidade. E com relação, né, a tudo isso que é desenvolvido, como a população ela pode acessar esse material? Isso é divulgado? Tem um canal de divulgação? Como é dado publicidade? Porque eu imagino que também isso é importante. Mudar essa concepção, né, de que não necessariamente um governo bom ou não necessariamente uma execução pública ela é boa porque ela está entregando, mas o fato dela estar produzindo algo que vai dar base para uma cidade que se pensa não mais 700 mil habitantes, mas 1,5 milhão de habitantes, por exemplo, como a população pode encontrar essas informações? Então, eu entendo que hoje essa relação com as secretarias ela está uma relação bastante aberta, né? Então, essa relação aberta é a relação que, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito da CEINFRA, né? O secretário Jorge ele dá uma liberdade assim, fantástica para os seus técnicos e para as suas diretorias e para os seus gerentes, de forma que muitas vezes as reuniões ou assuntos alguns estratégicos do governo são tocados pelos gerentes e pelos seus diretores, né? Numa relação com a comunidade direta ou visita de campo, ou às vezes acessando a base de informações da CEINFRA, né, com alguns projetos. Então essa relação ela está aberta, né, é claro que dentro de um governo muitas vezes existe algumas estratégias que você vai desenvolver para a cidade, né? E aí poderia citar, por exemplo, o governo sempre entendeu que na Zona Sul, a Rua São Paulo e a Rua Santa Catarina, você precisa ter uma ideia de um binário, né? Nessa questão do binário da Santa Catarina com a Rua São Paulo, isso hoje já está público, né, em questões de editais, como que a gente está executando as obras. E a gente criou um outro instrumento, obras impactantes numa região, por exemplo, agora na Copacabana, a gente tem reunião mensal com uma comissão formada pelas pessoas daquela região que vão ser impactadas. Então, o que é a nossa reunião? Envolve-se a empresa executora, a comissão de fiscalização, se tiver associação de moradores, eles formam a comissão. E lá é o momento de a gente discutir tudo de coisas boas da obra, de coisas ruins, qual é o impacto que vai ter. Basicamente, o comerciante, cara, tu vai ser impactado, quanto tempo nós vamos impactar. A gente está numa relação, por exemplo, num grande eixo. Às vezes eu tenho um comércio impactado, mas eu tenho que ter uma relação com esses empresários, né? A obra do Boa Vista e da Helmut foi uma obra para nós traumática. Em que sentido? Um grande eixo, não tem como você fazer um corredor de ônibus, né? Pô, aqui é bacana esse programa, porque quando você fala com seus pares na área de engenharia, vamos explicar para o comerciante que nós vamos fazer um passeio concretado. E eu tenho que dizer, cara, tu vai ter que esperar a gente curar o concreto. Tu não pode fazer carga e descarga em cima desse concreto em menos aí de 15 dias se nós usar cimento ari, de alta resistência inicial. Mas às vezes aquela relação, olha, cara, então vamos concretar metade da tua
fachada, tu usa um lado, depois a gente inverte essa mão. Então a gente tem feito muito isso. Então obras como a Santa Catarina, o trecho que não é pavimentado, a gente tem reunião periódica, Copacabana, né? A Rua São Paulo agora a gente entendeu que é uma rua menos traumática, então onde a gente está estruturando todo um corredor de ônibus, mas aí lá a gente tem uma relação mais em nível de Secretaria de Comunicação e algumas lideranças pontuais. Então esse acesso ele pode ser direto nas secretarias, né? Como o empreendedor ele pode buscar as secretarias para tirar as suas dúvidas, né? Entendi. Tu comentou, né, eu estava imaginando aqui um outro item que eu gostaria de questionar, mas tu já trouxe a questão da obra traumática, né, que foi a questão da Helmut, da Bond Schmidt ali, né? Eu tenho essa participação no mercado imobiliário, né? E uma coisa que chamou muito a atenção nossa é que a gente viu uma deflação nos imóveis que fazem frente à via, apesar de ser uma via muito movimentada com um apelo comercial, né, residencial comercial interessante, a gente ficou um tempo sem conseguir negociar nada ali, porque não virava porque tamanho era o problema com relação às obras. E aí eu chego num outro ponto, né, há um desafio, a gente está aqui falando de coisas novas, né, ao que se fazer para levar a cidade para um estágio, né, de futuro, de crescimento. Nós falávamos no bastidor que eu entendo, esse crescimento é orgânico, não há nada que a gente possa fazer para conter ele, a gente pode buscar um pouco aqui, um pouco ali, mas em tese acaba sendo prejudicial para o município, porque a cidade vai crescer, as cidades crescem. Como é o desafio hoje do CEINFRA, né, lidar com aquilo que já existe? Como isso é trabalhado, né? E qual é o impacto, né? que vocês acabam recebendo, porque é uma trajetória de anos, né? Então hoje também a gente tem que entender, as pessoas que estão lá não são as pessoas que começaram a cidade, isso vai sendo trocado de tempo em tempo, e aí tu recebe uma cadeira que tem 150 anos de história, né? Essa pergunta é muito legal, Miguel. Eu tive uma fase assim no início do governo que eu acho que aquilo marcou bastante para mim, que é assim, todo mundo gosta de canalizar córrego, fechar tudo, né? Porque ainda tem aquela contribuição do esgoto, e aí o cara quer, a primeira coisa que vem na mente dele, cara, vamos fechar isso aqui para não ter mosquito, aquela coisa toda. E nós vamos entender que a nossa cidade é uma cidade que tem mais de 500 travessias, né? Ou seja, em galeria ou em ponte. Então, só pelo número, lá o nosso amigo Emerson Pagani, também associado da GES, sim. Né? Ele não tem aquele cabelinho branco à toa, né? Mas quando cheguei em 99, a gente tinha ainda 150 pontes de madeira na cidade. O Emerson hoje já está com o passivo de 15, então a gente evoluiu muito em tirar as pontes de madeira. E algumas delas estão mais presentes na área rural de Joinville, né? Então, e a tua pergunta é muito interessante, porque quando o pessoal quer fechar córrego, ele deixa de abraçar talvez uma outra oportunidade. E teve uma comunidade que marcou bastante a gente, que a gente estava numa visita de campo com o prefeito, e o pedido deles, não, prefeito, aqui a gente quer fechar tudo, né? E isso, Miguel, era em torno de quase 600, 700 metros de galeria. Dava 4 milhões de reais só para fechar. E teve uma pessoa que falou assim, não, olha, eu já tomei banho aqui nesse córrego aqui. Isso aqui eu já tomei banho quando eu era criança, né, e tal. E o prefeito falou assim, olha, gente, nós não vamos fechar esse negócio aqui. E todo mundo já ficou meio impactado, né? Nós não vamos fechar porque é o seguinte, vocês têm a rede de esgoto aqui implantada. E só não entrou em operação ainda a estação de tratamento. Agora o que nós vamos fazer aqui é um passeio público. Aí o pessoal, mas o que é esse passeio público? Uma grande urbanização trazendo iluminação pública, trazendo pavimentação, trazendo ciclovia ao longo desses 800 metros. Aí nós trocamos um projeto de 4 milhões por um de 8. Por quê? Porque eu também entendi ali, eu consegui ver uma outra situação em que eu sempre acredito. Eu sou um cara assim, às vezes, muito sonhador. Em que sentido? Eu acredito muito nas pessoas. E eu acredito muito naquilo, Karine. Eu não vou colher algumas coisas que eu vou plantar. Quem vai colher é a minha filha de 9 anos, Paola, ou o Renan, que tem 18. Mas
quando cheguei aqui em 99, eu colhi alguma coisa que alguém plantou. Então eu vi naquele momento do prefeito Adriano, quando ele falou assim, cara, ele botou uma meta lá que nós quase nos arrebentamos. Eu quero fazer 14 passeios públicos na cidade, nas áreas mais periféricas, aonde eu tenho um córrego e do lado não tem revestimento, não tem nada. Eu quero, como ele brinca lá, eu quero a iluminação do dia, né? Então aquilo ali é interessante porque a gente conversava um pouco, né? Nós ainda temos uma carência de lazer público, né? Então lidar com esses desafios assim do dia a dia, nossa cidade é uma cidade ainda muito carente de infraestrutura básica, né? O cara que nós temos regiões da cidade que não tem ainda drenagem implantada, né? O projeto não foi feito, então nós temos que fazer o projeto, temos que colocar lá no orçamento da unidade regional. Os nossos, como a gente tem 8 engenheiros, agora todo mundo controla a sua conta de gasto no mês. Pra gente saber quanto que a gente está gastando por unidade regional, qual é que gasta mais, qual é que gasta menos. Por que tu gasta menos? Por que tu não executou tudo que tu tinha no teu contrato? Por que está sobrando? Né? Então essa visão ela pegou muito forte porque agora a gente tem 8 caras técnicos na ponta. E você tem como cobrar desses caras performance. Então o dia a dia para nós lá, o desafio às vezes assim, as coisas mais básicas. A roçada, o patrulhamento da rua lá na área rural que ainda está esburacada, né? A boca de lobo que não foi feito. O cara do geminado que está lá sofrendo pela ligação que não foi feita, ele já pediu já faz 15 dias. Né? E às vezes aquele cara que bate lá, cara, mas eu preciso só desse pedacinho aqui para pavimentar, para me botar no financiamento. Então tu tem que trazer esse cara para jogar. E como é que eu vou jogar com esse cara? E às vezes tu tem que sentar com ele e encontrar alternativas. É onde entra às vezes parceria. Cara, mas o que tu pode fazer que eu posso te ajudar? E às vezes a gente tá lá fazendo umas parcerias assim de fazer a drenagem, baixa estruturação. E o empreendedor vem assim, cara, mas se tu fizer isso daí, eu faço a pavimentação em PV. Cara, para nós tá bom. Vamos fechar essa parceria. Então são desafios assim que às vezes a gente acha que coisa pequena, mas para uma prefeitura, a gente olha assim do tamanho de Joinville, pô, Joinville é uma das cidades mais ricas, mas os desafios são proporcionais ao tamanho dela. Exatamente. Cresce na mesma proporção, né? Eu, da mesma forma, acredito muito nisso que tu falou, né? De que a gente precisa ter essa visão da continuidade e, invariavelmente, a gente não vai colher esse resultado, mas a gente deixa um legado, né? Isso marca bastante o desenvolvimento da cidade. A questão dos projetos, a questão de trazer uma urbanização mais atual, né? Fazer as pessoas enxergarem o potencial dos locais. Tu falou ali da brincadeira, né? Com a iluminação. Eu moro muito próximo a Getúlio Vargas, né? Eu moro numa lateralzinha da Getúlio Vargas. Eu moro próximo do McDonald's, que é um projeto mais recente, né? O McDonald's, as minhas filhas adoram. Eu, particularmente, eu comi uma vez na vida no McDonald's. E aqui é uma propaganda ruim pro McDonald's, porque eu não gosto. E eu sei que isso é uma heresia. Eu sei que isso é uma heresia. Mas, por que eu tô brincando com isso, né? Só para fazer um pouco de descontração. Mas assim, ó, é um projeto que impactou naquela região, e você tem uma avenida que ela está há 150 anos na história de Joinville. Getúlio Vargas é Getúlio Vargas e sempre vai ser Getúlio Vargas. Mas um simples projeto que trouxe a ocupação nova para um imóvel que estava com uma outra atividade que talvez tinha sua importância econômica, mas esteticamente não era agradável. Você trouxe iluminação, você trouxe movimentação, você tem mais pessoas durante o dia e durante a noite naquele entorno ali, iluminação muito bacana. E claro, a gente sabe que também existe uma interface com a questão do patrimônio histórico, porque tem a casa, né, que faz parte, mas a própria casa se valorizou com aquilo ali. Então, essas iniciativas, elas movimentam de maneira positiva, no meu entendimento, a questão, né, do melhorar da cidade. E imagina se a gente fecha a porta, né, para um equipamento como esse, que é um equipamento consolidado. A gente sabe que o McDonald's daqui a pouco ele vai puxar um Burger King, que daqui a pouco vai puxar uma reforma no Bob's que fica na outra esquina, e daqui a pouco talvez puxe um outro equipamento que seja correlacionado e você começa a trazer dinamismo, né? E essas empresas, elas têm potencial para contribuir com um projeto que se desenhe, né? Uma revitalização da Getúlio Vargas daqui a pouco. Faz sentido começar em trecho, você encontra apoio desses grandes players do mercado. Por quê?
é interessante para eles, né? Movimenta e tal, e para a cidade também é muito importante. Bem, o assunto é vasto, a gente sempre tem muita coisa para conversar, né? E todo episódio a gente repete isso, né? Nós temos uma limitação de tempo, mas poderíamos ficar horas e horas conversando. A gente já está encaminhando para o final, né? E como todo episódio, a gente pede sempre para o nosso convidado uma sugestão de literatura, porque a gente vem compondo uma lista e gosta de compartilhar com quem nos assiste essas referências, né? Não precisa ser uma literatura técnica, pode ser em outro campo, algo que você leu e te impactou. Então vamos lá. Como engenheiro, todo mundo acha que o cara vai falar vamos falar do Carlos Susequinde, vamos fazer cálculo estrutural, né? Mas eu tenho uma coisa assim comigo, Miguel e Karine, que é, basicamente, eu sempre acredito em algo bastante espiritual. E isso a vida ela foi me ensinando, né? Independente do credo religioso que vocês professem, eu sempre entendo que a gente tem que ter uma crença em algo maior do que a gente, que é um ser superior. Se você acredita em Alá, em Deus, tá tudo valendo. Então, a espiritualidade sempre foi uma coisa muito forte comigo, desde a época de engenharia. Até porque eu entendo que, às vezes, a própria engenharia, nós temos as limitações. E, às vezes, a gente tem que olhar para o alto e dizer, pô, se tu não caminhar comigo, esse projeto não vai andar. Se esse tempo não colaborasse... Esse tempo aqui, pô, me dá uma mão aqui, porque o negócio tá... né? Ou esse aqui, o negócio eu não vou virar sozinho, né? São Pedro saiu de férias essa semana, né? Mas poxa, né? Foi uma sequência de dias maravilhosos, 4 dias aí de chuva. Mas eu sou humano e o humano é egoísta. Mas não podemos reclamar, Miguel. Pô, os últimos meses ficou excelente para nós. Eu brinco, né? Para uma cidade que chove... Joinville foi Joinville essa semana, né? O que estava acontecendo não era normal, mas desculpa. Não, legal, é isso aí. Tem uma literatura que é um dos livros que eu acabei lendo, porque eu tenho assim, uma certa admiração, que se chama São José o Silencioso. É basicamente uma trajetória, uma narrativa e traz um pouco da vida de São José. Né? O pai adotivo, todo mundo fala o pai adotivo de Jesus Cristo, né? Mas tem uma série de ensinamentos que eu trago para a minha vida com essa leitura. Né? E é a leitura do desafio, é a leitura do cara que... Você vai procurar lá na Bíblia, não tem uma palavra do cara na Bíblia. São José era esperto. Maria devia pegar no pé dele e ele, falava pra não nada. Se incomodar. Já era inteligente. Né? E José, eu acho que enfrentou desafios na vida dele e muitas vezes acreditou na sua percepção. Mas a gente tem que acreditar no nosso filho. Essa é uma das leituras que eu gosto. Ela vai mais para o campo da espiritualidade. Né? Um segundo livro que eu recomendo é Viver em Paz para Morrer em Paz, do Mário Sérgio Cortella. Porque a pergunta é, Karine, se você não existisse, que falta você faria? Uhum. Você já pensou nisso, Miguel? Se você não existisse, que falta você faria? É uma pergunta bem... Algumas pessoas, a gente se morreu foi que tarde. Bom. Foi tarde. Mas existe... Por trás desse livro, o que tu vai dar significância à tua existência? O que tu faz na GES, né? O que a gente faz na GES é ir além daquilo que você faz, né? Dar significado à sua existência, seja em qual campo que você esteja atuando. E o outro é qual é a tua obra, do mesmo autor. Então são três indicações. Então ele trabalha muito a questão do teu perfil de liderança e o teu perfil ético. Como é que tu conduz as tuas equipes de trabalho? Como é que é teu estilo de liderança? Quais são as ações que o líder ele deve desenvolver para guiar pessoas, né? Eu conduzo hoje 77 pessoas direto comigo e a gente não acerta em tudo. Uhum. E cada dia a gente está aprendendo num modelo de liderança, né? Que a gente sempre está aprendendo. Então essas 3 literaturas, elas são literaturas que me marcam bastante porque me dão insights de melhorar como pessoa, de ter uma outra visão, de melhorar como esposo, como pai, como amigo, como
Cidadão, eu acho que são literaturas que valem a pena. Não, excelente. A gente aumenta de forma muito boa, né, com muita qualidade, essa nossa lista. Eu queria te agradecer imensamente, né, pela tua disposição de estar aqui com a gente. Como eu disse, é um prazer poder conversar. Vejo que a gente hoje aqui produziu, e claro, o tempo poderia ser muito maior, mas a gente produziu um ponto importante, né, de conteúdo para que as pessoas possam entender um pouco melhor essa relação, né, de como é que o executivo é composto, qual é o papel das secretarias. Obviamente tem muito mais coisas para se discutir a respeito da CEINFRA, mas acho que o primeiro passo foi dado. Fico feliz, né, de poder produzir esse conteúdo e ter você aqui. Provavelmente no futuro a gente vai fazer novos convites, né, até para conhecer, não só no podcast, mas eventualmente em outras frentes que a AGS atua, para conhecer os projetos de Joinville, para identificar, né, e ter a oportunidade de mostrar o que está sendo feito. Então já lanço aqui esse pré-convite, né, para outras situações. Queria que você pudesse agora apresentar, né, onde as pessoas podem te encontrar, fazer as considerações finais, fica à vontade. Legal, quero agradecer o convite, né? Eu acho que a AGS, tive um pouco mais em alguma fase da minha vida mais presente na AGS, nas duas instituições clássicas que a gente tem, mas a AGS foi a minha porta de entrada. Só tô achando estranho que ele ainda não tá de cabelo branco, mas eu conheci esse garoto militando também na AGS, em outras frentes, né? E eu acho que o projeto de vocês é um projeto fantástico, acompanhei os outros podcasts, né? Eu acho que todos os presidentes que vieram da AGS, eles deram um pouquinho de si para chegar nesse momento que a gente está vivendo. A AGS foi fantástica naquilo que ela fez pelos engenheiros civis, né, ganhando uma repercussão de nível nacional, né, nessa defesa da nossa atribuição. Certamente. Né, então, acho que ela foi preponderante. Vamos ter um momento importantíssimo dentro do CREA Santa Catarina, onde eu acho que a AGS tem uma janela de oportunidades ímpar, para a gente poder realmente, eu acho que a gente está na hora de a gente emplacar algo mais forte dentro do nosso sistema. E dizer que fico à disposição. Meu contato geralmente pode ser pelo e-mail fabianolopes.r@gmail.com. O telefone é o 47 99615 8073. Né? E na prefeitura lá. Maravilha. Karine, considerações finais? Somente agradecer. Foi um tema bem interessante ter essa visão de dentro ali dessa organização, que de fato precisamos de projetos para dar andamento no restante. E foi bem interessante essa conversa. Muito obrigada por ter nos dado essa oportunidade. Hein? Obrigado. E lembrando, né, essa temporada ela tem o patrocínio da Mútua Santa Catarina. Não deixe de conferir as redes sociais do nosso parceiro que acredita e apoia nesse projeto. Eu sempre peço todo episódio, vai lá na última publicação da Mútua, marca nos comentários a AGS Podcast para que eles recebam esse carinho e entendam, né, que o nosso projeto está alcançando um público da engenharia, um público da sociedade. E claro, eu faço mais uma vez o pedido para que você se inscreva no canal da AGS, marca o sininho, porque assim você sempre vai receber notificação toda vida que um conteúdo novo for publicado lá no nosso canal, compartilha com amigos e parceiros, ajuda o canal a crescer. E também segue a AGS no Instagram, no @AGSOficial. Eu quero deixar aqui um agradecimento, a gente bateu, né, 1.000 inscritos, agora a gente tem uma nova meta, alcançar 2.000 inscritos, então a gente conta com vocês. Eu me despeço por aqui e até o próximo episódio.